Oi pessoal, aqui é Miguel Montoya com mais um vídeo para a rubrica Cinema em Casa. Hoje trago o filme de terror psicológico e sobrenatural de 2022, Smile. E tenho que confessar, este filme dá medo, tanto pelos seus temas e a forma como são tratados, como pela sua própria história. Este é um dos melhores filmes de terror que tive o desprazer de experienciar. Este é um dos melhores filmes de terror que tive o prazer de experienciar. Este é um dos melhores filmes de terror que tive o prazer de experienciar. A questão central do filme é o trauma. E no final, simbólica e fisicamente, podemos escolher transmitir o trauma aos outros, viver com ele ou ser esmagados por ele. Parker Finn escreveu, produziu e dirigiu este filme. Ele custou 17 milhões e rendeu 217 milhões. Podem pausar o vídeo agora e ver informações relativas ao elenco, caso queiram ver em que outros projetos eles participaram. Smile, ou Sorria no Brasil, ou Sorria em Portugal, foi inspirado pela curta-metragem Laura Hasn't Slept, ou Laura Não Tem Dormido, que foi estreada por Parker Finn no festival South by Southwest. Nesta curta vimos Laura numa consulta com um psiquiatra um tanto ou quanto invulgar. A curta foi publicada pelo autor no YouTube, mas já não está lá. Presumo que a produtora esteja a pensar como rentabilizar a mesma. Em Sorria, seguimos Rose, a nossa heroína, que passa de respeitada psiquiatra a louca ao longo do decorrer do filme. Podíamos entrar no campo de representação simbólica e alegórica da loucura, do medo irracional e do síndrome pós-traumático, mas realmente isto acaba por ser, na verdade, um filme sobre um monstro. No início do filme vimos a falta de empatia, solidariedade sincera e frieza que Rose sente pelos seus próprios doentes. Obviamente ela não acredita neles. Ao longo do filme isto inverte-se e ela torna-se louca aos olhos dos que a rodeiam. É muito triste e patético, para ser sincero. É o abandono por aqueles que ela pensava que a amavam. O que fazer quando não podemos acreditar nos nossos próprios sentidos? Trauma e loucura são conceitos fortes e extremamente assustadores, e aqui transformados num monstro brutal, implacável e sádico. A partir daqui vou fazer um pequeno resumo do filme. Se quiserem desligar e ir ver o filme, agora é a altura certa. Caso contrário, continuem por vossa conta e risco. Eu não vou desconstruir o filme todo, pois a virtude destes vídeos é deixar algo para os telespectadores explorar, para que o telespectador tenha prazer ao ver o filme. Se procuram uma nota para este filme, é um 9 de 10. Uma obra-prima do terror que se irá tornar provavelmente um êxito intemporal. Rose é uma psiquiatra de sucesso e bastante profissional. Ela é chamada de urgência para uma doente chamada Laura. A Laura não tem dormido e tem sido perseguida por uma entidade que encarna múltiplas pessoas, mortas ou vivas, e que a torturam psicologicamente. Essa entidade destaca-se pelo seu sorriso malévolo e disse a Laura que ela iria morrer hoje. Laura vê provavelmente em Rose essa entidade e salta da cadeira e começa a asfixiar. Rose tenta pedir ajuda e quando volta a olhar, Laura está com um sorriso enorme, como que feliz por vê-la e pronta para começar o seu espetáculo. Laura diz adeus, usando um pedaço de vidro para desenhar um belo sorriso. O eufemismo do dizer adeus vai ser recorrente ao longo deste vídeo, portanto preparem-se. Laura sofreu um trauma em que viu o professor dela também com um sorriso a dizer adeus, com um martelo na cabeça. Coincidência? Obviamente não. Como vimos a descobrir mais tarde, existe um padrão. Devido ao trauma que Rose sofre ao ver Laura fazer aquele sorriso permanente, ela é obrigada a ir de licença. Ela não pode deixar de ver o que viu. Ela nunca vai esquecer o que viu. Começam então as alucinações. É impossível acreditar nos próprios sentidos. Ela tem alucinações na sua própria casa, chegando a um ponto em que não dá mais para distinguir o que são pessoas ou o que é um monstro. Depois de alguns episódios psicóticos, tanto o seu noivo como a sua irmã estão convictos de que Laura está completamente maluca dos cornos. Assim como ela nunca acreditou nos demónios que afligiam os seus doentes e a sua própria mãe, agora também ninguém quer acreditar na Rose. Aqueles que deviam ser os primeiros a segurar-lhe a mão veem-na como uma inconveniência, como uma louca. Apenas o seu ex-namorado Joel raciocina e tem humildade suficiente para escutar. É bastante irónico, mas Joel, através da racionalidade, consegue perceber que, apesar da aparente loucura de Rose, ela realmente está a ser vítima de um ataque sobrenatural. Ser racional não é acreditar cegamente na razão. Ser racional é sim perceber que nós, nas nossas limitações,
Não sabemos nem conseguimos compreender tudo, e Joel sabe disso. A Rose realmente não vale uma merda. Estou só a dizer. Quem for ver o filme irá perceber as nuances. Joel escuta Rose e ajuda. Eles veem que existe um padrão. Laura, o seu professor e uma quantidade de pessoas absurdas estão ligadas por uma cadeia de dizer adeus em frente a outra pessoa. E passados alguns dias, essa mesma pessoa repete o procedimento do dizer adeus, sempre com um sorriso nos lábios. É como que um espetáculo brutal, um ritual. Foi esse o caso com o professor de Laura, que começou às marteladas, e foi esse o caso de Laura, que fez aquele sorriso permanente. Alguém diz adeus e a única testemunha, no espaço de uma semana, diz também adeus. É impossível ser coincidência. Com as investigações de Joel, verificamos que apenas uma pessoa sobreviveu a toda esta cadeia de dizer adeus. Essa pessoa está presa e Rose e Joel vão ter com ele. Quando interrogado, ele explica que matou o vizinho com bastante violência, obrigando a esposa do respectivo a assistir, passando assim o monstro para a sua vizinha, para que ele pudesse viver. Ele não ficou muito feliz quando se apercebeu que Rose trazia a doença com ela. Agora entramos na fase final do filme, em que nos apercebemos que realmente este filme poderia ter 3 finais. Isto é, se pararmos de ver o filme na altura certa. Eu passo a explicar. Existem claras profissões de expectativas nesta fase final do filme. Bolas curvas que são atiradas na direção de quem conhece as convenções do autor. E por isso chegamos a sentir que, sim, realmente este filme podia ter 3 finais diferentes. O resto da história completa desenrola-se assim. Rose decide matar alguém de forma violenta para escapar à maldição. Ela volta ao hospital, procura o seu doente e esfaqueia-o violentamente em frente ao seu chefe, passando a maldição ao cabrãozinho. Até que ela acorda e vê que sonhou tudo. Rose não consegue viver com a culpa de matar e passar o trauma. Então ela pensa que, se estiver sozinha, ela já não consegue passar o trauma a ninguém. Rose então vai para o meio do mato, para a antiga casa da sua mãe. Ela começa, passado uns tempos, a ver a sua mãe, e a mãe acusa dela não a ter ajudado. Rose escolheu deixar a mãe morrer porque era vítima de abuso, e a mãe era um monstro. A mãe tomou comprimidos a mais e Rose não chamou ajuda. O monstro tenta explorar essa culpa, mas Rose enfrenta-o, dizendo que a mente é dela e ela controla a sua mente. Ela pega fogo ao monstro e sai de casa, curada. Ela vai então ter com Joel e diz-lhe que está com os mamilos eretos por ele, e depois descobre que ainda está dentro de casa. Já não ficou tão feliz. O monstro então prepara-se para a fase final do ritual, depois de ter destruído a mente de Rose. Ele mostra então a sua verdadeira forma e entra para dentro de Rose, tomando o seu controle em definitivo. O monstro então imola-se através do fogo na frente de Joel, e o filme acaba, passando assim o trauma adiante. Tenho que dizer que filme horrível e triste. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixem um like e subscrevam. Até à próxima e um abraço da Névoa Negra.